Prezados compatriotas, um ótimo dia para todos. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre os filósofos e os pensadores que influenciam o presidente russo Vladimir Putin, segundo ele próprio. Para compreendermos as ações, o pensamento, o imaginário de um líder, de uma liderança, como de fato o Putin é, precisamos compreender as suas influências intelectuais, uma vez que o ser humano age movido por ideias. Quem influencia as ideias de uma pessoa influencia as suas ações, né? Ou então, né, compreendermos as contradições, os limites dessa própria liderança, desse próprio agente. Né? Uma vez que, se existir uma incompatibilidade entre as ideias que a pessoa professa e as suas ações, existe uma forte probabilidade de estarmos diante de um picareta. Mas eu deixo para cada um tomar as suas próprias conclusões. Então, vamos analisar aqui, de uma forma breve, né, os três pensadores que foram explicitamente mencionados pelo Putin como tendo influenciado e cuja leitura, cuja obra, cuja história ele recomenda aos russos. Né? Então, poderemos compreender um pouco mais daquilo que move o poder russo de hoje, né? Das ideias que movem o poder russo de hoje e também das contradições em que esse poder está inserido. Então, eu fiz aqui uma apresentação. A gente vai colocar aqui na tela. Então, aqui tem uma notícia da Al Jazeera falando que, ao longo dos anos, Putin demonstrou sua admiração por Ivan Ilyin de várias maneiras. Em 2004, ele facilitou a repatriação póstuma do filósofo ao ordenar que seus restos mortais fossem transferidos da Suíça para o mosteiro Donskoy, em Moscou. Em 2014, ele recomendou que seus governadores regionais lessem o livro de Ilyin, Our Side, né, Nosso Lado, juntamente com Justification of the Good, de Vladimir Solovyov, Justificação do Bem, né, e Filosofia da Desigualdade, de Nicolau Berdyaev. Isso aí é uma notícia da Al Jazeera, de 30 de março de 2022. O link está disponível nessa página. Né? Então, temos aí os três filósofos que o Putin menciona como sendo a referência intelectual dele. O filósofo Ivan Ilyin, né, pelo qual ele mostra especial afeição, né, a ponto de repatriar os restos mortais dele. Né. Parece também que ele quer renomear uma universidade na Rússia de Ivan Ilyin, né, para homenagear esse expoente intelectual russo, né? E ele também recomendou obras dos filósofos Vladimir Solovyov e Nicolau Berdyaev. Berdyaev, mais conhecido do Ocidente, várias obras dele foram traduzidas para o francês, para o inglês, até para o português. E existem algumas características comuns entre esses três filósofos, né, que o Putin menciona como sendo a inspiração intelectual dele. Né? Todos os três são filósofos religiosos de cunho ortodoxo, né? Ou pelo menos de inspiração religiosa ortodoxa explícita. Então, nenhum desses três se propõe a um pensamento secularizado. Todos os três são pensadores religiosos. Ainda que não eclesiásticos, ou não necessariamente eclesiásticos, mas são pensadores de cunho
religioso, né, de cunho ortodoxo. A ortodoxia, o cristianismo ortodoxo, está no centro do pensamento deles, da organização intelectual deles. Né? Todos os três, o Ilyin, o Solovyov, o Berdyaev, rejeitam o racionalismo moderno e o positivismo, bem como as formas políticas ocidentais, parlamentarismo, constitucionalismo, federalismo e por aí vai. Né? Ou seja, todos os três têm assim uma compreensão muito particular da Rússia em relação ao Ocidente. Né? Nenhum desses três se coloca ao lado dos ocidentalistas, né? Dos pensadores russos que gostariam que a Rússia se aproximasse das formas políticas e culturais do Ocidente. Né? Nenhum deles é ocidentalista, nenhum deles é modernizante estrito sensu. Né? E todos os três têm assim, um sentido de uma missão religiosa universalista da Rússia. Existe um certo messianismo russo no pensamento desses três. Então, essas características comuns aí, sem dúvida, são muito do agrado do atual poder russo, né? E se harmoniza com a atual retórica anti-ocidental, antimoderna do governo russo. Né? Agora, resta analisarmos se esses três entendiam esses aspectos da mesma forma e o que eles concretamente defendiam. Então, temos aqui, vamos analisar primeiro o Ivan Ilyin, que inclusive é o preferido do Putin. Ele nasceu em 1883 e faleceu em 1953, ou seja, um pensador contemporâneo. E a filosofia do Ilyin, né, não é nem das mais complexas, não é nem das mais sofisticadas dentro da Rússia, né? Os marcos gerais do pensamento dele são até lugares comuns dentro da escola de pensamento dele, é um pensamento mais religioso, mais tradicional. Né? Então ele coloca que o objetivo da filosofia é conhecer Deus e seus princípios, bem, verdade, beleza. Ou seja, a filosofia não se orienta para o relativo mundano, se orienta para o absoluto divino transcendental. Né? É um tema que ele coloca também, que ele aponta, né? Que ele dá bastante importância, é a suposta decadência do mundo moderno, que, segundo ele, é causada pelo afastamento de Deus. Ou seja, a modernidade, ao concentrar as atenções sobre os relativismos mundanos, promoveu uma decadência em todos os setores. Né? Então, esse tema da decadência moderna, da decadência do Ocidente, isso está na obra do Ilyin como sendo colocado pelo afastamento em relação a Deus, né? Pela secularização do mundo. Secularização do mundo fez degenerar, o fez decair. Né? E daí não surpreende nem um pouco que o Ilyin seja politicamente um reacionário. Né? Ele faz uma defesa explícita da autocracia fundada na ortodoxia em uma aristocracia heróica. Né? Ou seja, ele pretende uma autocracia, um governo autocrático de cunho czarista, né? Que seja ao mesmo tempo religioso e heróico, ou seja, guerreiro. Né? Uma aristocracia heróica, uma aristocracia guerreira. Né? Então, o que ele propõe é um regime político voltado para a guerra e para o altar. Então, ele propõe uma sociedade voltada basicamente para a violência da guerra e a devoção a Deus, que no pensamento dele são compatíveis. Né? Eu penso que isso é algo bastante estranho, né? Bastante incoerente no ponto de vista teórico, né? Uma vez que a conquista do mundo não é necessariamente, quase nunca é, praticamente nunca é um desígnio
de Deus. Né? A transcendência está além das disputas de poder do mundo. Mas para o Ilyin isso era compatível, era isso que ele propunha para a Rússia. Né? Lembrando, mais uma vez, que o Ilyin é o filósofo favorito do Putin. Então a gente vê de onde o Putin extrai muitas das suas ideias. Né? A gente vê de onde surge muito da inspiração para a atual política russa, né, de desmantelamento das instituições garantidoras da ordem e da paz internacionais e da crítica à modernização, à secularização, ao progressismo. Né? Tudo isso já estava no Ilyin. Né? E o Ilyin, curiosamente, né, ele faz uma crítica ao eurasianismo. Ele achava que o eurasianismo, né, o eurasianismo, o pan-eslavismo, a ideia de uma unidade fundamental da Eurásia, em termos geopolíticos, em termos espirituais, era uma fantasia. Mas, ao mesmo tempo, ele era imperialista em relação à Ucrânia. Ou seja, o Ilyin ele não era um eurasiano propriamente dito, ele era um chauvinista russo. A Rússia estava, inclusive, acima da Eurásia e deveria, inclusive, colonizar, subjugar a Eurásia. E, assim, não de forma surpreendente, né, o Ilyin aprovava explicitamente o fascismo e o nazismo. Né? Lembremos mais uma vez que o Ilyin é o filósofo favorito do Putin. Né? Então, o Putin tem como a sua principal referência um nazi-fascista explícito. Nesse ponto, mais honesto do que o Dugin, que se diz não fascista, não nazista, mas defende isso na prática e participa de grupos como a editora Arctos, né, que defendem o nazismo. Ou seja, então o Dugin é mais dissimulado, o Ilyin, ao menos, era mais honesto, era mais transparente. Né? Para haver liberdade de expressão, para haver um debate público verdadeiro, é preciso, acima de tudo, haver honestidade, é preciso, acima de tudo, haver transparência, saber com quem está se lidando. Né? Pelo menos o Ilyin nos dava essa garantia. Né? Se o Putin e outros intelectuais russos hoje que seguem essa linha nos dão, aí é algo mais controverso. Né? E uma frase do Ivan Ilyin, que expressa muito bem a admiração dele pelo fascismo, né, é a seguinte: em 1948, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota do fascismo, depois de se saber, depois de se ter conhecimento, né, de todas as atrocidades, de tudo que representou o fascismo. Então, o Ilyin, em 1948, afirmou que o fascismo italiano expressou à sua maneira romana as coisas em que a Rússia se apoiava há séculos. Ele está dizendo que a Rússia há séculos era fascista. Né? E ele fala isso depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma adesão explícita, uma adesão consciente, uma adesão calculada, uma adesão absoluta, total ao fascismo. Né? Não seria um exagero dizer que o Ilyin era um pensador fascista. Né? E até mesmo nazista, uma vez que ele inicialmente viu Hitler como continuador dos brancos russos. Né? Ele era comunista, naturalmente, né? Fugiu da Rússia depois da Revolução Russa, apoiou os brancos. Né? Os brancos eram os que apoiavam a restauração do czarismo, da monarquia russa. Né? E o Ilyin, né, ele via o Hitler como um herdeiro dos brancos russos, ou seja, ele via o Hitler como um russo honorário, por assim dizer. Né? Só que ele mudou de ideia ao ser perseguido pelo nazismo por ser eslavo. Inclusive, ele se mudou para a Alemanha, ele era titular de cátedras acadêmicas na Alemanha, ele foi demitido, ele foi expulso, ele teve que fugir da Alemanha para não ser morto pelo nazismo, uma vez que ele era eslavo. Ou seja, ele apoiava um regime que pregava a supremacia racial contra ele mesmo, uma vez que ele era eslavo, visto como raça inferior. Então a gente vê que essa inclinação contraditória dos russófilos de hoje de defender
racismo, os supremacismos raciais e até mesmo o nazismo, em detrimento da sua própria condição étnica e fenotípica, né? Isso aí é algo que tem raízes, né, na história intelectual russa, né, da qual o Putin se vê como herdeiro, né, da qual esses russófilos, por tabela, também se veem como herdeiros. Né? Então, da mesma forma que tem russófilo, mulato, da Baixada Fluminense, que enaltece racistas como Jean-Marie Le Pen, como a AfD alemã, né? O Ilyin fazia a mesma coisa. E o Putin faz a mesma coisa. Né? A Rússia apoia explicitamente a AfD alemã, que é nazista. Né? E o nazismo alemão vê os eslavos como raça inferior. Né? A história pode não se repetir, mas ela rima. Né? E, pelo visto, essas pessoas aí não aprenderam nada com a história. Né? O próprio Putin parece não ter aprendido nada com a história e repete, inclusive, os erros, né? Dos seus antecessores, daqueles em que ele se influencia. Né? E aí o Ilyin, depois de sofrer na pele as consequências daquilo que ele mesmo defendeu, ele mudou de ideia, né? Mas manteve o apoio ao fascismo e era um admirador de Franco e Salazar. Que, pelo menos, Franco e Salazar não tinham um componente supremacista racial. Nunca tiveram. Né? Mas eram, assim, fascistas, né? Por assim dizer. Mas não nos cabe aqui analisar Franco e Salazar. Mas apenas apontar que era isso que o Ilyin apoiava, né? E o Putin tem uma verdadeira veneração pelo Ivan Ilyin. Né? Então, cada um que tire as suas próprias conclusões. Né? Mas o Ilyin, como a gente viu, não é um pensador muito profundo. Né? O Vladimir Solovyov, depende de como se faz a adaptação da grafia, né? Para o alfabeto ocidental. Né? O Vladimir Solovyov é anterior ao Ilyin, ele nasceu em 1853 e faleceu em 1900, e é um autor bem mais complexo que o Ilyin. Um autor muito complexo, na verdade, que a gente vai apresentar aqui apenas assim, um esboço geral para a gente situar a obra dele, né, o pensamento dele dentro da atual incorporação pelo poder russo. Mas já antecipo que é um autor muito complexo, um autor muito difícil também. Né? É um autor bem mais sofisticado que o Ilyin e, por isso, tomou posições mais sofisticadas. Então, o Soloviev buscava o que ele chamava de síntese universal de ciência, filosofia e religião. Segundo ele, a verdade é um todo. É um pensamento totalizante, um pensamento de conciliação dos diferentes, de harmonização dos contrários, de síntese, né? Um pensamento sintético e sincrético também, pensamento de síntese universal de ciência, filosofia e religião, e bastante ambicioso. A busca pela totalidade, como ele a entende, incorporando todas essas dimensões, é algo bem ambicioso, algo bem grandioso. Né? Segundo o Soloviev, né, o verdadeiro pensamento é unificador e dirigido ao absoluto. Ou seja, o pensamento o verdadeiro pensamento ele não é analítico, ele não é de separação, ele é de síntese, ou seja, de combinação, de junção dos diferentes, em busca dessa totalidade que tudo abrange. E através do logos, do que ele entende por logos, é bem difícil, né? Não vamos aqui nos aprofundar, mas através do logos se alcança a sófia, né? a sabedoria, que ele entende como a eterna humanidade de Deus, que ele entende como um processo criativo de mediação entre o homem e Deus. Né? E também ele entende como o eterno feminino, ou seja, Maria. A gente entra numa concepção mística, né?
de totalidade, de aproximação do homem em relação a Deus, né? Um misticismo esse que, inclusive, transcende o cristianismo estrito sensu, bebe, inclusive, de algumas fontes gnósticas, né? Como o eterno feminino, já é uma questão mais trabalhada pelo gnosticismo, né? Então, a gente entra numa seara mística, né? O Soloviev era, acima de tudo, um pensador místico, né? Então, a gente vê que o Soloviev ele coloca o centro de atenção dele muito além das questões mundanas de poder que o Ilyin dava ênfase, né? Ou seja, o Soloviev estava pensando realmente numa reunificação do ser humano em relação a Deus, uma trajetória de reunificação do homem em relação a Deus, nesse processo de reunificação de tudo que existe, já que a verdade é um todo, né? Então, a separação entre homem e Deus seria a raiz do pecado e a salvação estaria nessa reunificação total, né? Que se daria por intermédio da Sófia, alcançável pelo Logos, e essa Sófia seria o eterno feminino. Então, o culto a Maria, a veneração a Maria, seria o processo de aproximação do homem em relação a Deus, né? E isso não é apenas no âmbito teórico, isso também no âmbito prático, no âmbito histórico, né? Existe um sentido prático, um sentido histórico do conhecimento teórico, né? Ou seja, de restaurar a unidade entre os seres humanos e entre a humanidade e Deus, né? E daí se tira por consequência, né? E o que o Soloviev coloca muito claramente, a ênfase na unidade da espécie humana, né? Ou seja, a espécie humana não é separável em etnias, em povos, em nacionalidades. A espécie humana é ontologicamente, essencialmente uma só. Então, independentemente do país, independentemente da etnia, independentemente da casta, independentemente das origens, independentemente de tudo, existe uma unidade da espécie humana, né? Uma unidade fundamental da espécie humana. Então, vemos que o pensamento do Soloviev ele rompe absolutamente as fronteiras étnicas, as fronteiras políticas, as fronteiras sociais, as fronteiras culturais. O ser humano é entendido na sua unidade ontológica, né? Então, vemos aí um discurso muito diferente do eurasianismo, né? Do eurasianismo de ontem e de hoje, que coloca uma ênfase na diferença etnocultural, tomada como se houvesse uma absoluta transparência entre o etnos e o ethos, né? Entre a etnia e a cultura, né? Ou seja, o pensamento do Soloviev ele vai na contramão disso, ele é contrário a isso, né? O pensamento eurasiano, né, que hoje tem a sua elaboração mais estruturada, mais sistematizada na obra do Duga, é um pensamento de separação da espécie humana em etnias e culturas, né? Daí o próprio sentido de multipolaridade como sendo assim, de uma divisão fundamental ontológica entre os povos. O Soloviev ele é contrário a isso. O Soloviev ele é universalista, né? Ele enfatiza a unidade da espécie humana. Então, o que haveria de mais importante no ser humano não era a sua raça, não era a sua cultura, não era o seu país, não era a sua classe, a sua casta, se era nobre, se era camponês, nada disso, né? O que seria mais importante do ser humano era o caráter divino do ser humano, que está presente em todos, está presente na humanidade, né? Então, a unificação da humanidade seria o passo de aproximação em relação a Deus, né? Já que a humanidade somente poderia se aproximar de Deus enquanto unificada, né? A unificação do ser humano é que a aproximaria de Deus. Ou seja, então, as guerras, né, que o Ilyin cultua, que o Putin cultua, que o Dug cultua, as guerras seriam um distanciamento do homem em relação a Deus, uma vez que as guerras realçam as diferenças entre os seres humanos, né? Colocam diferenças profundas, estruturais, ontológicas, abissais entre os seres humanos, né? Então, a aproximação do homem em relação a Deus, a salvação do homem estaria
na superação das guerras, na superação até mesmo dos países, das nações, das etnias, de tudo. Ou seja, o universalismo é que prepara o caminho para Deus. Né? E esse retorno da humanidade a Deus, para o Soloviev, seria um processo histórico para unir este mundo ao de Deus. Né? Inclusive, havendo até um certo diálogo do Soloviev com o Fedorov, né? Pensador cosmista russo, que a gente já analisou, que defendia a reencarnação, a utilização da ciência para reencarnar, para ressuscitar, melhor dizendo, todos os mortos até hoje, para que a humanidade se reunificasse a Deus. O Soloviev concordava nesse ponto específico com os cosmistas, né? E propunha esse retorno da humanidade a Deus como um processo histórico, não é algo que seria para além da vida, né? Num plano transcendental. A transcendência seria possível a partir da imanência, uma vez que o Soloviev defendia a unificação de tudo, né? Inclusive da transcendência e da imanência, do mundo do além e desse mundo histórico, desse mundo empírico em que vivemos. Inclusive, isso fundamenta a visão de progresso do Soloviev. O Soloviev tinha uma visão bastante interessante de progresso. Né? Ou seja, o progresso seria essa aproximação do ser humano em relação a Deus. Né? E essa aproximação em relação a Deus passaria pela superação das fronteiras políticas, das fronteiras étnicas, das fronteiras culturais. Ou seja, os nacionalismos, os racismos, as guerras seriam regressivas, seriam um retrocesso na visão do Soloviev. Né? O verdadeiro progresso consistiria na superação de todos esses aspectos divisivos, né? Que resultaria na moralização social para elevar a humanidade ao plano divino. E nesse ponto, o Soloviev ele faz uma crítica à Igreja Ortodoxa. Inclusive, ele rompe com a Igreja Ortodoxa no final da vida. Segundo Soloviev, o liberalismo, o socialismo e o positivismo teriam feito mais pela cristianização do mundo que a Igreja. Ou seja, para o Soloviev, as ideologias progressistas da modernidade teriam trabalhado mais esse sentido unitário do ser humano, teriam aproximado mais os seres humanos entre si, teriam moralizado mais os seres humanos ao questionar, ao relativizar, ao suplantar as diferenças, os supremacismos de classe, de raça, de nação, de etnia, do que a Igreja Ortodoxa teria feito. Então, para ele, a Igreja Ortodoxa seria reacionária. A Igreja Ortodoxa seria assim a Igreja Ortodoxa estaria trabalhando no sentido contrário ao da unificação da humanidade em relação a si e em relação a Deus. Então, para ele, para o Soloviev, os progressistas seculares do século XIX teriam feito mais pela cristianização do mundo, né, do que a Igreja. Né? E ele menciona explicitamente o liberalismo, o socialismo e o positivismo. Né? E toda essa concepção do Soloviev, né, fundamenta a preocupação dele com a justiça social e a oposição ao nacionalismo e à guerra. Então, por justiça social, ele pensa na abolição da servidão, que ele defendia, ele pensa na constituição do Estado de Direito, que ele menciona com habeas corpus, leis protetivas, direitos individuais. Né? Ele pensa ali na ampliação do bem-estar social, na redução das desigualdades sociais. Né? Tudo isso, toda essa construção de um bem-estar social, de garantias coletivas e individuais, seria fundamental para aproximar os seres humanos, para tornar os seres humanos mais pacíficos, mais unidos, mais generosos, né? E, portanto, mais semelhantes, mais à imagem e à semelhança de Deus, mais próximos de se tornar a imagem e semelhança de Deus, mais próximos de se reunificar com Deus. Né? E também a oposição dele ao nacionalismo e à guerra, que radicalizariam essas diferenças, que distanciariam o homem de Deus, que aprofundariam as diferenças entre os seres humanos e, portanto, dificultaria, retroagiria
esse trabalho de unificação humanitária, né, que seria fundamental para a unificação com Deus. Né? Então, nós vemos aqui no pensamento do Soloviev, muito em linhas gerais, né, uma visão bastante diferente do que o Putin, o Dugin e o poder mafioso russo defende. Embora o Soloviev seja defendido pelo Putin, né, ele era um pensador que, muito provavelmente, certamente, né, seria contrário ao Putin. Ou seja, para o Soloviev, né, a grosso modo, né, o progressismo, a cultura woke, o que a Rússia chama que o Putin chama de satanismo, isso seria mais cristão do que essa ambição mafiosa e militarista do Putin de expandir o imperialismo russo. Né? O chauvinismo russo, o reacionarismo político e cultural da Rússia de hoje certamente desagradariam muito o Soloviev, como, aliás, desagradava a ele, né, os reacionários do seu tempo, o próprio czarismo. Né? Ele não via o czarismo, a igreja ortodoxa da sua época, com bons olhos. É justamente esse czarismo e essa igreja ortodoxa que o putinismo quer restaurar. Então a gente vê que, embora o Putin mencione o Soloviev, ele menciona o Soloviev de forma seletiva. Né? Ou seja, então ele se apropria ele não se influencia pelo Soloviev, se apropria do que interessa a ele, excluindo, descartando todo o resto, que é o que fundamenta a visão total, a visão totalizante do Soloviev. Ou seja, o Putin usa o Soloviev apenas para fins de propaganda, né? Sem se aprofundar nesse pensamento que seria contrário ao que ele defende. O Soloviev estaria mais do lado dos progressistas do que do Putin, dentro do pensamento dele, que é um pensamento muito, muito particular, né? Muito idiosincrático, muito profundo e também muito interessante. Recomendo a todos que procurem mais a respeito. Né? E, finalmente, temos um outro autor que o Putin menciona, né, positivamente, que recomenda a leitura dos governadores, que é o Nicolau Berdyaev, esse mais conhecido do Ocidente. Né? Morou na França, teve várias obras traduzidas no Ocidente, inclusive no Brasil. Né? Ele nasceu em 1974 e faleceu em 1948. Né? O Berdyaev influenciou muito o existencialismo. Né? Os existencialistas franceses liam muito Berdyaev. Né? E o Berdyaev, ele era um ortodoxo heterodoxo, por assim dizer. Ele era seguidor do cristianismo ortodoxo, mas de uma forma bastante heterodoxa, assim como o Soloviev também era, mas o Berdyaev era a maneira dele. Né? O Berdyaev era um revolucionário com um histórico marxista. Ele foi marxista durante um tempo, chegou a ser preso na época do czarismo por atividades subversivas, né? Mas com a Revolução Russa, quando ele vê os horrores da Revolução Russa, quando ele vê as atrocidades da Revolução Russa, ele muda de ideia. Né? Ele abandona o marxismo. E ele adere a ser um pensamento ortodoxo, mas a própria maneira dele. Né? E o Berdyaev é um dos teóricos do personalismo cristão, né? Que foi muito conhecido, muito discutido, inclusive no Brasil, nos anos 50, 60, 70, né? Pensadores como Emmanuel Mounier, né? Foram teóricos do personalismo cristão, e o Berdyaev também foi um desses teóricos. Né? Para o Berdyaev, como ele fala no seu livro Verdade e Revelação, né? A personalidade no homem é de origem divina. Então, a personalidade no homem ela é sagrada. Né? Existe um direito sagrado do homem à personalidade, já que a personalidade é de origem divina e, portanto, sagrada.
né? Então, a valorização da personalidade humana em bases cristãs, né? E ele critica, com base nisso, ele faz uma crítica ao humanismo secular, uma vez que, para ele, o homem sem Deus perde a ligação com o plano superior da transcendência e se torna presa das forças inferiores que o destroem. Daí a citação dele, a famosa citação dele: onde não há Deus, não há homem. Ou seja, por quê? Porque o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, o ser humano como uma ponte entre o animal e o divino, ele se define e extrai as suas maiores potencialidades a partir da sua relação com o divino. Sem essa transcendência, sem essa elevação, o ser humano se torna presa de forças inferiores. Ele fica à mercê das forças animalescas que o dissolvem no âmbito da pura natureza, da natureza onde impera a lei do mais forte. Ou seja, sem Deus o homem se animaliza, se bestializa, se torna uma besta, assim como qualquer outro animal. Assim, ele se confina no plano inferior da natureza e não consegue se elevar e realizar as suas potencialidades humanas, entre elas a da personalidade, a do exercício da personalidade, que é o que diferencia o ser humano da natureza, da mera natureza. Então, segundo ele, onde não há Deus, não há homem. Onde não há Deus, o homem se bestializa e, como se bestializa, passa a seguir a lei do mais forte. A personalidade dele passa a ser suprimida. A subjetividade, a interioridade são suprimidas em prol, assim, de uma mera sobrevivência. E o Berdyaev, politicamente, ele era uma espécie de anarquista, né? Ele era crítico a toda autoridade e instituição, né? Já que para ele a salvação é de ordem espiritual e não política, né? Por isso que é muito estranho o Putin reivindicá-lo, já que o Putin se coloca como um novo César, né? Um novo czar. O Putin, ele faz da razão da sua ação a conquista do poder político, né? Poder político esse que o Berdyaev abominava. E o Berdyaev abominava toda forma política, toda e qualquer forma política. Então ele era crítico aos revolucionários, aos reacionários, aos comunistas, aos monarquistas, aos cesaristas e aos democratas. Nesse ponto, o Berdyaev era muito próximo do Soloviev também, né? Porque o Soloviev desconfiava de todas as instituições políticas também, embora achasse que a modernização política do Estado de Direito era preferível, era um passo, né, avante na aproximação do homem em relação a Deus. O Berdyaev é mais radical, né? O Berdyaev diz que toda forma, o Berdyaev era como o engenheiro do Havaí: toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Então, o Berdyaev gostaria dessa música. É possível até que o Humberto Gessinger tenha se inspirado, tenha lido alguma coisa do Berdyaev, já que ele era estudioso, e é estudioso dos assuntos da filosofia. E o Berdyaev não era um autor propriamente desconhecido do Ocidente nem do Brasil. E o Berdyaev, assim, ele defendia a transformação social. Ele não era alheio às questões sociais, né? Até mesmo pela formação marxista dele, mas era no sentido cristão, a partir da transfiguração interior. Ou seja, para mudar o mundo, cada um deveria mudar a si próprio. Uma ideia que está no Tolstói também, né? Um grande romancista russo. E no livro Verdade e Revelação, o Berdyaev, na página 116, o Berdyaev faz assim, uma afirmação assim definitiva: no mundo, Deus sofre em vez de governar. Ou seja, e ele fala também, né, mais adiante: o Espírito Santo nunca está presente na autoridade. Ele está presente na liberdade, em homens de gênio, homens que se destacam por razões espirituais. A autoridade exerce uma função terrena, mas não tem qualquer significado religioso. Não pertence ao reino do Espírito. Ou seja, o Berdyaev diria que o Putin é um farsante.
O Berdyaev diria que o Dugin é um farsante, porque o Putin e o Dugin exaltam o poder temporal, o poder político, o poder imperialista da Rússia. E para o Berdyaev, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, quando o Putin e o Dugin tentam justificar o poder russo como sendo emanado de Deus, né, quando o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa diz que Putin governa recebendo as ordens de Deus, né, isso está absolutamente na contramão do que o Berdyaev defendia. Para o Berdyaev, se tem poder, já não tem mais nada com Deus, porque Deus não tem nada com poder. E o Berdyaev faz uma leitura assim, bastante cristalina do Evangelho. Né? Deus sofre, no mundo, Deus sofre em vez de governar. Né? Por quê? Porque Jesus, que é o verbo que se fez carne, foi crucificado. Né? Foi crucificado com o apoio do povo, com o apoio das autoridades, ele foi crucificado pelo povo, pelas autoridades, por todo mundo. Ou seja, é isso que acontece com Deus no mundo. Ou seja, Deus não é César. Né? Pelo contrário, Deus é crucificado pelo César. Então, Berdyaev diria que o Putin, o Dugin, o patriarca russo são picaretas, né? Porque estão fundamentando, estão querendo fundamentar, pretendendo fundamentar o poder do Estado imperialista russo, né, em algo que não tem nada a ver com ele, que é Deus. O Estado é uma coisa, o Deus é outra. Para o Berdyaev é bastante claro e não existe conciliação. Né? Já que, como ele fala, o Espírito Santo nunca está presente na autoridade, ele está presente na liberdade, nos homens de gênio, né, que são justamente aqueles que o Putin persegue na Rússia. Né? Vide esse músico, né, que foi caído de uma janela, né, por ter feito uma crítica ao Putin. Eu procurei por esse músico no YouTube. Né? As músicas dele muito boas, músicas até tradicionais, né? Músicas até de cunho erudito. Então o Berdyaev estaria ao lado desse músico que foi morto pelo regime do Putin e não estaria ao lado do Putin. Ele estaria, o Berdyaev, o pensamento do Berdyaev está com os gênios, né, o mais das vezes perseguidos pelo poder e não com o poder. E aí tem um outro trecho do Berdyaev no seu livro Uma Nova Idade Média que é bastante revelador. Né? Berdyaev fala: uma realização demasiado visível do reino de Deus é sempre suspeita e implica falta de autenticidade. Não há retorno às antigas teocracias ocidental ou oriental, pois não há regressão às manifestações exteriores do reino de Deus sem a sua realização efetiva. O simulacro do Estado cristão daqui por diante não serviria para nada. Né? Ou seja, o Estado cristão que o Putin, o Dugin dizem ser o Estado russo é uma farsa. Para o Berdyaev, o Estado russo de hoje seria uma farsa. O Estado francês não seria uma farsa, porque o Estado francês não se pretende representante do cristianismo, mas o Estado russo, sim. Então, o Estado russo, para o Berdyaev, seria picaretagem. Né? E aí o Berdyaev continua. E como fundar um Estado cristão real, uma real sociedade cristã? Lembramos que o Berdyaev era um pensador cristão. E ele coloca que para isso são necessárias uma iluminação e uma transfiguração espirituais. Mas o verdadeiro Estado cristão já não será um Estado. O que se faz mister é tudo imergir verdadeiramente na vida espiritual, voltar à pátria do espírito. Ou seja, para o Berdyaev, não existe sociedade cristã que seja estatal. Onde há Estado, não há cristianismo. Onde há poder, onde há autoridade, não há cristianismo. Né? Isso são as palavras do Berdyaev, que é mencionado pelo Putin como uma das suas referências. Né? Mas a gente vê como o Putin está longe do Berdyaev. Lembrando que quem está reivindicando o Berdyaev é o próprio Putin. Né? Ou seja, a própria referência dele o contradiz. E aqui nós temos as referências, né?
Temos aqui as referências, o livro do Frederick Copleston, traduzido para o português, uma história da filosofia, o volume 5, Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo, publicado pela editora Vide Editorial 2024. E em francês, o livro do Lossic, Histoire de la Philosophie Russe, né? Des origines a 1950, né? História da Filosofia Russa das origens a 1950, publicado em francês em 1954. Né? Então, eu extraí desses dois livros a base para esse vídeo. E aqui também uma leitura assim uma referência primária do Berdyaev, dois livros dele publicados em português. Uma Nova Idade Média, Reflexões sobre os destinos da Rússia e da Europa, e Verdade e Revelação. E aí fica a questão. Vocês gostaram? Né? Acham que Putin, de fato, representa o que pensavam e defendiam os filósofos por ele recomendados? O Ilyin, o Soloviev, o Berdyaev, todos eles são recomendados pelo Putin. Mas vocês acham que todos eles representam o que o Putin pensava, todos eles representam o que o Putin pensa, o que o Putin defende? Né? Vocês acham que existe assim, semelhança? Até que ponto a semelhança? Até que ponto a diferença? Então, se vocês quiserem deixar suas reflexões nos comentários, serão muito bem-vindas. E aqui, para a gente finalizar, né, a nossa conversa, eu deixo aqui um trecho do Mário Quintana, nosso poeta, nosso grande poeta Mário Quintana, que ele fala no seu livro Caderno H, né, que inclusive fica como referência literária do vídeo de hoje, desse vídeo aqui. Né? Então, Mário Quintana fala: basta vermos lido Dostoiévski e Tolstói para não duvidar de que o povo russo é profundamente religioso. Nós, não. E por isso mesmo jamais poderíamos cair como eles por transferência na implacável mística do ateísmo. Eles são fanaticamente ateus. Nós não somos fanaticamente religiosos. Moral da história: o trunfo é nosso. Né? Eu gosto muito dessa citação do Mário Quintana, porque mostra que o brasileiro é mais equilibrado que o russo, né? Nesse aspecto e em vários outros. Né? O Mário Quintana escreveu isso na época da União Soviética, quando o regime russo era oficialmente ateu, né? E hoje o Putin, né, o putinismo, quer reabilitar esse fanatismo religioso russo. Né? Ou seja, a Rússia ela sai de um fanatismo para outro. Ela sai de um fanatismo religioso para um fanatismo ateu, depois volta para o fanatismo religioso. Né? Como o Brasil não passa por esse ciclo, porque o Brasil não é fanaticamente religioso. O Brasil é religioso da nossa forma. Né? Então, por nós não sermos fanáticos religiosos, também não somos fanáticos ateus. Né? Então, nós estamos sempre num equilíbrio, e eu concordo com o Mário Quintana que o trunfo é nosso. Nós temos a vantagem, nós somos melhores. Então, esse é o vídeo de hoje. Aqui os livros que foram usados como referência para esse vídeo, né? O livro do Frederick Copleston, que é um padre jesuíta, né? O quinto volume, né? Quinto volume na edição brasileira, né? Porque na edição original em inglês foram 10 ou 11 volumes. Né? A edição brasileira da Vide Editorial condensou os volumes em menos tomos. Né? Então, tem o volume 5, que é Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo. Tem esse aqui também, francês, né, História da Filosofia Russa. Também é muito bom. Mais antigo. Tem os livros do Berdyaev, também, Verdade e Revelação, e Uma Nova Idade Média. Não são livros grandes. Né? Não são livros grandes, mas são livros densos e profundos, como era o Berdyaev. Né? E também, né,
a nossa referência literária de hoje, a nossa dica literária de hoje, que é o livro Caderno H, do Mário Quintana. Uma reunião de alguns dos seus poemas, de algumas das suas reflexões. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, uma boa semana para todos e até a próxima.